Olá! O Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido como PAA, foi criado em 2003 para estimular a agricultura familiar e também para favorecer famílias em situação de insegurança alimentar. Um projeto de lei em análise na Câmara pretende atualizar e unificar as regras do PAA. E quem vai explicar isso para a gente é o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, um dos autores da proposta. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado a você, Cassiana, e muito obrigado a todos os telespectadores da TV Câmara. Então, deputado, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o governo federal compra a produção dos agricultores familiares e doa para instituições, escolas públicas, famílias assistidas pela rede de assistência social. O que precisa ser alterado para fazer com que essa política pública seja aperfeiçoada? Por que esse projeto de lei nesse momento? Cassiana, nós temos que perenizar tudo que deu certo, tudo que foi bem, e transformar em política de Estado, não uma política de um governo, mas uma política do Estado brasileiro. E no Brasil, o que é transformado em política de Estado dá certo. Veja, o Fundeb. O Fundeb é uma política de Estado para a educação. Melhorou o nível educacional da nossa gente e universalizou o acesso ao ensino. E agora está aumentando o financiamento. O SUS foi gigante nessa pandemia. Por quê? Porque é uma política pública de Estado. Não é um governo que chega e altera, não. É uma política que vai transformando em uma política permanente para o Estado brasileiro e para o povo brasileiro. Veja, o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA, ele teve muitos méritos. Quais foram os méritos do PA? Ele se transforma num financiamento permanente para o pequeno agricultor. Uma compra garantida dos produtos do pequeno agricultor. Isso é, o pequeno agricultor terá certeza que no final do seu plantio e da sua safra, ele terá aquele produto comprado pelo governo. Isso ajuda o pequeno agricultor a estruturar a sua própria agricultura, porque ele não estará dependendo do mercado e não estará dependendo de fatores que ele não controla. Então, o PA, o que ele é? Você tem, por mês, a garantia da compra dos produtos da agricultura familiar pelo governo, e o governo distribui esses alimentos nas periferias das grandes cidades ou naquelas regiões mais pobres. Então, de um lado, você garante a compra do produto do agricultor familiar. Com isso, você ajuda ele a estruturar a atividade dele para que ele produza para o mercado também. Ele produza para o mercado, porque o agricultor familiar ele é responsável por 70% do que nós comemos no Brasil, que está na mesa do povo brasileiro. 70% se dá pela produção do agricultor familiar. Então, se você garante a compra daquele produto, né, daquela safra, daqueles alimentos, você ajuda ele a estruturar a produção de produtos para o mercado também, né? Então, esse é o primeiro mérito, né? Com isso, você também vai ter uma outra produção voltada para o mercado que vai diminuir a inflação, porque nós temos no Brasil inflação de alimentos. Isto é, não tem alimentos produzidos suficientemente para o povo brasileiro comprar, né? Então, além de você ajudá-lo a estruturar aquela produção dele, você vai ajudar também a aumentar a oferta de alimentos e diminuir a inflação. Esse é um segundo, digamos assim, efeito positivo dessa política. Um terceiro efeito positivo dessa política é que o agricultor familiar, na medida em que ele tem uma renda, ele vai gastar essa renda na cidade, na venda, vamos dizer assim, no mercadinho. Ele também vai consumir, ele vai comprar roupa, ele vai comprar sapato, ele vai comprar ferramenta, ele vai comprar semente, ele vai ajudar a estimular a agricultura, a economia local.
ele vai ajudar a estimular a economia local. E o fator mais importante, mais decisivo desse programa é que, na medida que você compra os alimentos produzidos pelo agricultor familiar, você os distribui na cidade, nos programas sociais da cidade, aqueles que recebem o Bolsa Família, aqueles que estão em vulnerabilidade, vão receber os alimentos da agricultura familiar, alimentos frescos, né? Alimentos de boa qualidade, e você vai combater a fome. Esse PA, certamente não sozinho, junto com outras políticas públicas, como o aumento do salário mínimo, o PRONAF, o que o PA fez? Ele ajudou a combater a fome no Brasil e a diminuir o episódio da fome, de tal sorte com que o Brasil saiu do mapa da fome. Mapa da fome. Bom, quando o PA foi paralisado, o Brasil voltou para o mapa da fome. Olha, nós não podemos estar no mapa da fome, porque nós somos um país agrícola, um país que tem 8 milhões de metros, de quilômetros quadrados nosso território. É um país muito potente agrícola. E nós exportamos a nossa agricultura, alimentamos o mundo. Mas nós não podemos alimentar o mundo e deixar de alimentar o povo brasileiro. Não que eu queira parar de alimentar o mundo, não, quero continuar. Mas nós temos que alimentar o nosso povo brasileiro e tirar o Brasil definitivamente do mapa da fome. E por isso o PA precisa ser uma política pública permanente, política pública de Estado. Esse projeto de lei, que é da autoria do deputado Helder Salomão, e eu sou coautor, é um projeto que, na minha opinião, tem como objetivo esse: garantir a permanência dessa política pública no Brasil. Deputado, para a gente encerrar aqui, que a gente já está chegando no final, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do financiamento desse programa, né? Porque no projeto de lei aí são as regras sobre o funcionamento, sobre a gestão desse programa, mas não fala especificamente sobre a questão de como garantir recursos. É um programa que custa caro para o governo? Esse programa não é caro, é barato. Ele sempre foi bancado por recursos do orçamento. Ele é um programa muito meritório e que só o investimento dele gera retorno. Como é que gera retorno? Na medida em que você compra a safra do produtor familiar, ele vai usar esse recurso no consumo, vai gerar impostos, e esses impostos voltarão para os cofres públicos. Foi assim nos anos do governo Lula e Dilma, em que existia PA. Quer dizer, você circulava dinheiro na economia, gerava impostos, e esses impostos voltam para o orçamento para financiar não só o PA, mas outras atividades. E é por isso que o orçamento brasileiro tem um espaço para esse programa, e, na minha opinião, ele deveria voltar como política pública permanente. É um erro não ter o PA no Brasil. É um erro profundo não ter o PA no Brasil. E é por isso que, por essa razão e outras, é que passou a ter inflação de alimentos e passou a fazer com que o agricultor familiar ficasse mais frágil e voltasse o Brasil para o mapa da fome, que é um fato que nós nunca deveríamos permitir que isso mais aconteça. É que nem a educação. O Brasil se propôs a erradicar o analfabetismo, né? Colocar a criança na idade certa da escola. E está conseguindo chegar nesses objetivos devagar. O Brasil também quis diminuir a mortalidade infantil e conseguiu diminuir a mortalidade infantil. Por isso o SUS foi muito importante e na educação o Fundeb. Nós temos que ter um programa permanente de alimentação do nosso povo, para que ninguém passe fome num Brasil agrícola, num Brasil com um território tão vasto, com uma agricultura tão sofisticada, com um povo que sabe trabalhar na agricultura, mas que precisa de meios de estímulo
para esse trabalho e formas de fazer com que esses produtos cheguem à mesa de todos os brasileiros, de todos os brasileiros. É inaceitável uma criança passar fome, idade escolar, criança que está ali na creche, não ter comida em casa. Eu já vi fenômenos assim de crianças que vão para a creche e emagrecem no final de semana, porque não tem comida na mesa na sua casa. E isso não é aceitável. Nós temos que ter um desenvolvimento civilizatório e não nos permitir a barbárie, né? Da mesma maneira, eu tenho 7 filhos, tive 7 filhos, né? E com os meus 7 filhos, minha mulher sempre achou importante alimentá-los, né? Educá-los, ter saúde boa, mas isso precisa ser garantido a todas as crianças no Brasil e a todas as pessoas. Eu vejo o problema da subnutrição na infância e a subnutrição na terceira idade, né? É inaceitável. Nós podemos desenhar um país que alimente as nossas crianças e alimente a nossa terceira idade adequadamente e possamos ter um país mais sadio, mais justo, mais sustentável. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado, Cassiano. Um abraço a você e a todos os telespectadores do Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, sobre o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Até o próximo programa.